Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías, no capítulo 40. Nós vamos ler versos 27 até o versículo 31. Isaías, capítulo 40, de 27 a 31. Eu chamo sua atenção para este texto, para nós pensarmos sobre o tema Espera em Deus. Espera em Deus. Isaías 40, de 27 a 31. Ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com o seu direito? Você não ouviu, não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Amém. Viktor Frankl foi um dos principais psiquiatras da Europa. Mas de 1942 a 1945, ele foi jogado na prisão em Auschwitz e noutros 3 campos de concentração nazistas. Viktor Frankl viu com os próprios olhos o que fazia a diferença entre os sobreviventes e os mortos daquela condição subhumana de vida imposta pelo diabólico Adolf Hitler. E veja que o que Viktor Frankl descobriu não era uma questão de saúde ou de força física, como diferença entre os que morriam e os que sobreviviam. O diferencial entre os vivos e os mortos era a esperança. O diferencial era algo pelo que viver, além daqueles arames farpados. Algo ao que se agarrar, algo pelo que segurar, algo para o que voltar quando terminasse os horrores daquela Segunda Grande Guerra Mundial. E sobre o que ele viu, ele colocou num livro que tornou-se um clássico, chamado Em Busca de Sentido. E no Brasil esse livro foi publicado em parceria pelas editoras Sinodal e Vozes. Se você tem interesse em ver esses relatos, são muito interessantes. O livro se chama Em Busca de Sentido, Viktor Frankl. Olha o que ele escreveu sobre o valor da esperança. Ele disse assim, abre aspas: quem não consegue mais acreditar no futuro, no seu futuro, está perdido no campo de concentração. Com a perda da crença no futuro, tal pessoa perde também o apoio espiritual, deixa-se cair interiormente e depois decai física e psiquicamente. Veja que ele está dizendo que a decadência física, a decadência psíquica era em decorrência de se perder a fé ou a crença no futuro. Geralmente, continua ele, isto acontece de forma até bastante repentina, numa espécie de crise cujos sintomas o recluso relativamente experiente conhece muito bem. Cada um de nós temia aquele momento em que se manifestava pela primeira vez essa crise. Não temia em si próprio, pois então já teria sido indiferente. Temia em seus amigos. Temia que os amigos perdessem a confiança no futuro. E ele explica por quê. Geralmente essa crise se configurava da seguinte maneira: a pessoa em questão, certo dia, ficava simplesmente deitada no seu barracão, e ninguém conseguia persuadi-la a botar a roupa, ir ao lavatório,
ou mesmo a se apresentar no lugar de chamada. Nada mais surtia efeito, nada lhe metia medo, nem súplicas, nem ameaças, nem golpes, tudo em vão. O sujeito simplesmente ficava deitado, não se mexia, e quando uma doença provocava essa crise, a pessoa se negava, inclusive, a ser transportada para o ambulatório ou tomar qualquer medida em prol de si mesma. A pessoa se entregava, a pessoa entregava os pontos, ficava deitada até sobre as próprias fezes e urinas, pois nada mais interessava a ela. Fecha aspas. Quando se perde a esperança, se perde o gosto pela vida, entrega-se os pontos. Gente, nós também não vamos sobreviver sem algo pelo que viver, além do arame farpado dessa vida em que existimos. Nós vamos desistir, nós vamos nos prostrar aqui mesmo se nós não tivermos algo no que crer e ao que se agarrar. Essa é uma condição comum aos seres humanos, chama-se isso de desespero. A questão, portanto, é aonde olhar em busca de sentido para viver. Aonde? Aonde as pessoas olham quando elas começam a sofrer as angústias dessa existência? Você já parou para pensar? Aonde você olha? Em geral, nós olhamos para os shopping centers. Aliás, fiz uma pesquisa sem querer e descobri que o programa preferido dos goianienses é shopping center, é 44, é Bernardo Saião. Quando nos falta esperança para viver, aonde nós olhamos? Para os shopping centers, para os cardápios de comidas, para as cartas de vinhos, para as ofertas de viagens, para os compromissos da semana. Aonde olhamos quando nos falta esperança para viver? É realmente com isso que nós temos de nos concentrar. Gente, ouça bem o que eu vou te dizer. Se o melhor que a gente pode esperar é o próximo final de semana, é o próximo feriado, são as próximas férias para nós nos divertirmos ou viajarmos. Se a nossa esperança for por uma existência tão somente confortável, bem-sucedida, cheia de reconhecimento, de autoglorificação, até o dia de morrermos, sabe o que vai acontecer? Inevitavelmente nós vamos cair num estilo de vida que o pensador Blaise Pascal chamou de viver lambendo a terra. Ou seja, é puro ego, é pura carnalidade, é puro materialismo. Não dá para se viver apegando-se a essas coisas. Por outro lado, se nós tivermos algo pelo que agarrar além do arame farpado dessa vida, algo que seja belo, algo que seja nosso, se tivermos um tesouro, algo pelo que viver e que nunca poderá ser retirado de nós, nós podemos enfrentar qualquer coisa nesta vida. Aliás, morrer será lucro, como Paulo diz em Filipenses 1:21. Todos nós vivemos as nossas vidas aqui e agora, veja bem. Todos nós vivemos a vida a partir de uma conexão vital com o futuro. Ninguém vive sem uma conexão com o futuro. Por isso que quem perde a esperança no futuro, entrega os pontos, como se constatou nos campos de concentração. Todos nós vivemos fazendo conexão com o futuro, com daqui a pouco, com daqui a alguns instantes, com amanhã, com a semana que vem, com o mês que vem, com o ano que vem, uma conexão com a velhice, uma conexão até com a vida depois da morte. Aliás, gente, negar que existe vida após a morte, por exemplo, alguns negam, alguns pensam, morreu, acabou. Negar que existe vida após a morte, sabe o que é? Não passa da negação de uma realidade com a qual a pessoa não sabe lidar.
ela prefere dizer, morreu, acabou. Ou talvez não passa de algo que a pessoa não quer encarar. Morreu, acabou. Ela não quer encarar o fato. Ou talvez a pessoa não tenha encontrado resposta para essa realidade, vida após a morte. Gente, a esperança é o que nos torna invencíveis, diz Davi no Salmo 18, verso 29. Vivemos fazendo conexão com o futuro. Por exemplo, é quase certo que você tantas vezes já se pegou aqui hoje à noite, em vez de concentrado em Deus, pensando no amanhã, nas contas, nos compromissos. Por quê? Porque é impossível viver sem fazer uma conexão com o futuro. Seja esse futuro daqui a algum milésimo de segundo, seja esse futuro na velhice, seja esse futuro depois da morte. Como viver? Fazendo conexão com o futuro. Aonde olhar em busca de esperança para o futuro? Em Isaías 40, no texto que lemos, versos 27 a 31, Deus está dizendo algo significativo para nós. Deus está dizendo assim: minhas promessas podem fazer você prosseguir, podem fazer você decolar, como se você estivesse subindo nas asas da águia. E aí Isaías é como se estivesse dizendo o seguinte para nós: deixa eu mostrar para vocês como viver. Quando Isaías profetizou, quando Isaías escreveu aos judeus exilados na Babilônia, aquele povo já estava no cativeiro por algumas décadas. Muitos deles já se encontravam na beira do desespero. Eles não aguentavam mais aquele vai e vem de sonhos e esperanças. Sonhos vêm, sonhos vão, esperança chega, esperança vai embora. A maioria pensava da seguinte forma: lá se foi minha vida, lá se foi minha felicidade. Tudo que me resta é aguardar uma longa sentença de morte. Para você ter uma ideia de como era o coração e a alma desse povo que vivia lá no cativeiro, perdendo a esperança do futuro, ou no futuro, abra sua Bíblia no Salmo 137 e veja um pedacinho do que se passava no coração dessa gente para quem Isaías escreveu. Salmo 137, de 1 a 6. Junto aos rios da Babilônia, sentamos e choramos ao nos lembrarmos de Sião. Sião era Jerusalém. Pusemos de lado nossas harpas e as penduramos nos galhos dos salgueiros. Os que nos levaram cativos queriam que nós cantássemos. Nossos opressores exigiam uma canção alegre. Cantem para nós uma das canções de Sião. Mas como poderíamos cantar as canções do Senhor estando em terra estrangeira? Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, que minha mão direita perca sua habilidade, que minha língua se prenda ao céu da boca, se eu não me lembrar de ti, se não fizer de Jerusalém minha maior alegria. Esse povo estava em desespero, eles não conseguiam mais cantar. Gente, quando os nossos pensamentos se sintonizam nessa frequência de desespero, o que Deus precisa fazer para arrancar a gente desse redemoinho mortal que é a desesperança, que é o desespero? O que Deus precisa fazer para tirar a gente desse estado, dessa condição que nos põe não para viver, mas para vegetar, aguardando a morte chegar, na esperança de que se eu morrer, tudo melhorará, quando na verdade será pior? O que Deus precisa fazer? Deus vem com injeção de esperança, acordando a gente para uma realidade infinitamente gloriosa e que está muito além do arame farpado dessa existência caída no pecado. Sabe o que Deus faz? Deus revela a si mesmo, Deus revela a glória do próprio Deus.
Sexta-feira eu fui num compromisso religioso da família, e na saída eu peguei minha sobrinha, filha do Léo, do irmão, e o tio Leandro, o tio Nana, é tão estúpido às vezes nas brincadeiras, e eu peguei a menina pelo pé assim, como se pega uma galinha, e saí carregando ela assim, e falei, ó o porquinho, menina, essa menina começou a chorar, não sei porquê, mas começou a chorar e chorar. Como é que você entra em contato com uma criança assim, fazendo ela sair daquele desespero? Aí voltei ela logo para o colo, sentei ela no meu ombro e comecei a apontar o poste de luz. Olha lá a luz, olha a luz, que bonita a luz. Aí ela olhou a luz, esqueceu do susto e ficou, luz. Gente, quando a gente se pega no desespero, a única coisa capaz de nos arrancar desse vale de desespero é o brilho da glória de Deus. Então, quando Deus nos enxerga nessa situação de desesperança, de desespero, Ele vem e revela a si mesmo a nós. Volte-se para Isaías 40 de novo e veja a partir do verso 1. O que Deus faz? Lembra que a gente leu os últimos versículos do capítulo, de 27 a 31, mas veja o que Deus veio fazendo nesse capítulo, a fim de arrancar esse povo desse vale de desesperança, de desespero. Esse povo que não queria mais cantar, esse povo que não se alegrava mais com a vida, esse povo que precisou ouvir Deus dizer a eles, quando escreve em Jeremias, sigam com a vida, gente. Plantem suas lavouras, casem, construam suas casas, vivam aí, aprendam a viver contente no lugar onde Deus colocou vocês. Sigam com a vida, gente. Só que Deus sabe que muita gente não consegue seguir com a vida. Por quê? Porque só consegue enxergar a vida dentro dos limites dos arames farpados. O máximo que conseguem enxergar é um plano de viagem nas férias, a conquista de uma casa melhor, comer num bom restaurante, beber um bom vinho, curtir uma boa música, ter uma estabilidade profissional e financeira, garantir um futuro para o filho. Veja que nada disso é ruim em si mesmo, necessariamente, desde que não se torne um ídolo ou um excesso na sua vida. Agora, o problema é quando as pessoas só enxergam isso e não veem a vida para além dos limites desse arame farpado. O que Deus faz? Deus vem e arranca esse povo de dentro de si mesmos, pega os olhos deles e fixa os olhos deles na glória de Deus. Olha o verso 1 de Isaías 40. Consolem meu povo, diz o Senhor, diz o seu Deus. Falem com carinho a Jerusalém. Digam-lhe que seus dias de luta acabaram, que seus pecados foram perdoados. Sim, o Senhor castigou a Jerusalém em dobro por todos os seus pecados. Ouçam, uma voz clama, abram caminho no deserto para o Senhor, preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada, aterrem os vales, nivelem os montes e as colinas, endireitem as curvas, tornem planos os trechos acidentados. Então, a glória do Senhor será revelada, e todos a verão. O Senhor falou. Essa é uma alusão a Jesus Cristo. Essa foi a mensagem de João Batista: preparem a vida de vocês, abram o coração de vocês, deixe o Rei da Glória entrar, deixe Jesus entrar, fixe os seus olhos na glória de Jesus e não apenas nas coisas desse campo de concentração que é a vida afetada pelo pecado. E aí, depois de Isaías, ouvindo a voz de Deus, dizer a esse povo: olhem para a glória de Jesus, abram o coração, deixa a glória do Senhor entrar. Sabe o que Isaías faz?
Isaías exorta o povo a confiar no Senhor. É o que ele diz, dos versos 6 a 11. Ele diz, confiem nesse Deus. Sabe por quê? E aí ele explica para nós, do verso 12 ao 26. Esse Deus é grande, esse Deus é sábio, esse Deus é incomparável, esse Deus é superior. Confiem nele. Ele é digno de ser confiado. Isaías 40, de 27 a 31. Olha a lógica de Deus para arrancar o homem do vale do desespero. Ele diz, prepare o coração e deixe o Senhor entrar. Olhe para a glória de Jesus. Confie nele. Sabe por quê? Ele é grande, ele é sábio, ele é incomparável, ele é superior, ele é digno da sua confiança. Gente, aqueles prisioneiros sem esperança precisavam de Deus, lá na Babilônia. E nós também precisamos de Deus. Sabe por quê? Porque como vimos nos estudos do Apocalipse, a terra em que nós vivemos hoje, o lugar onde nós estamos hoje, nada mais é do que Babilônia. Com toda a sua sedução, com toda a sua mentira do pecado, dizendo para nós que o que vale a pena para você se sentir melhor é investir um pouquinho mais na sua imagem, no seu corpo, é adquirir alguma coisa a mais, é comer algo gostoso, é beber algo gostoso. Ou seja, a vida, gente, nos oferece o tempo todo algum tipo de evangelho ou de esperança. É tudo muito sutil e tudo muito perigoso. Porque todos esses confortos e delicadezas da vida vão aos poucos cauterizando o coração da gente, tirando os nossos olhos da glória de Jesus. E aí de repente essas pessoas, desfrutando de tanto e de tudo isso, percebem que no coração continua existindo angústia, tristeza. Aí elas procuram ajuda profissional, e aí elas começam a beber seus remédios controlados, e a coisa não resolve, porque é algo que é de dentro para fora, e aí o médico mesmo já começa a não ter mais respostas para o problema, e diz, olha, você precisa agora de uma terapia, você precisa falar dos seus problemas. Não é assim? Você precisa se exercitar. Como que dizendo, não é só prescrição médica, a vida é mais do que remédio, a vida é mais do que comida, a vida é mais do que esse mundinho no qual você se trancou. E aí a gente vai perdendo o gosto. E aí a gente vê a vida passar, os filhos crescer, e a gente que não tem os olhos fixos na glória, começa a olhar para o lado, e aí envelhecer vai se tornando tão ruim, tão difícil, e a pessoa que vai envelhecendo vai se enrabujando, amargurando, se fechando, tornando-se tóxica, crítica. Por quê? Porque esperou demais dessa vida, porque esperou demais das pessoas, porque esperou demais da igreja enquanto instituição, e quase nada esperou de Deus. Porque quando se espera dessa vida, filhos, casamento, cônjuge, coisas, instituições, governo, quando se espera além do limite permitido, sabe o que acontece? A gente dá de cara com a realidade e se desespera. A gente perde o gosto, e aí a gente envelhece com tristeza, com amargura, pesado, denso, tenso. Mas quando se envelhece esperando em Deus, sabe o que acontece? Graças a Deus, é um dia a menos, logo eu vou ver Jesus. Perguntaram para o Billy Graham, na velhice dele agora, está pertinho de Deus chamá-lo, está velhinho. Perguntaram para ele assim, Billy, você está chegando no fim,
E ele riu e falou: é verdade. Como é que você se sente? Você pregou para multidões, você talvez depois de Jesus e o apóstolo Paulo foi quem mais pregou nesse mundo. Como é que você se sente sozinho, no anonimato agora, morando aqui nesse... Se bem que ele mora num belo cantinho, no topo de uma das montanhas da Carolina do Norte, um lugar invejável. Como é que você se sente? Sabe o que ele disse? Eu estou com uma expectativa como de uma criança na véspera da noite de Natal. Eu quero ver Jesus. Veja que é um homem que aprendeu a esperar na coisa certa. Veja que é um homem que ganhou tantas coisas e fez tanto para Deus, mas louvado seja o Senhor, não se intoxicou com esse mundo. Aprendeu a olhar além dos arames farpados dessa vida. Então deixa eu te dizer uma coisa. A teologia do OLX, desapegue. Desapegue dessa vida. Desapegue dos filhos, desapegue dos pais, desapegue das coisas, desapegue da vida no sentido não de ter raiva dessa vida, mas no sentido de dizer, tá bom, levem tudo, quer a capa? Tá, eu dou também a blusa. Sabe por quê? Porque eu sei o que me aguarda, eu consigo olhar além dos arames farpados. Gente, isso é libertador. Vou dizer de novo, isso é libertador. Quando a gente olha para o texto, a gente vê Isaías dizendo o seguinte: o que é esperar em Deus? Às vezes a gente ouve e canta, espera em Deus, a gente diz aos outros, espera em Deus. O que se requer de nós que esperamos em Deus? O texto que a gente leu no começo, Isaías 40, de 27 a 31, nos dá 3 atitudes que a gente tem que ter. Atitudes de quem espera em Deus. Veja que no início do capítulo ele revelou a glória de Deus, dizendo, prepare o caminho, deixa essa glória entrar na sua vida. Depois Isaías falou, confie. Confie porque Deus é grande, sábio, poderoso, confie nele. Aí agora ele termina o capítulo dizendo para nós o seguinte: eis o que se requer de você que confia e espera em Deus. 3 atitudes. A primeira, existe um risco letal que você tem que evitar. Segundo, existe uma prática vital que você tem que cultivar. E terceiro, existe uma postura espiritual que você tem que desenvolver. Então, o risco a se evitar, a prática a se cultivar e o espírito a se desenvolver. 3 atitudes para quem quer esperar em Deus. Em primeiro lugar, o risco a se evitar. Assim como no caso dos israelitas, a espera nos tenta a querer duvidar de Deus. Sabia? A espera nos faz querer duvidar de Deus, nos faz querer descrer dos planos e das promessas de Deus. E olha que ponto Israel tinha chegado. Leia de novo o verso 27, quando Isaías diz em nome de Deus, ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que você está passando? Jacó deixa de ser estúpido. Gente, você consegue se identificar com Israel aqui? Deus te põe na espera e você começa a duvidar, Deus esqueceu de mim, Deus não gosta de mim. E aí ele continua, ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Israel, evite o risco de duvidar da bondade, da sabedoria e do amor de Deus. Os exilados judeus, eles viviam numa espécie de prisão domiciliar ali na Babilônia. Uma espécie de vida dentro de casa com tornozeleira eletrônica. Eram culpados, tinham abandonado a glória de Deus. E nessa prisão domiciliar, eles dizem, meu Deus, que rumo a minha vida tomou, onde Deus está, que não faz justiça.
Cadê Deus quando eu clamo, quando eu oro, quando eu chamo? Deus exige tanto de mim, Deus requer tanta santidade de mim, mas não levanta um dedo quando eu peço, e olha que o que eu estou pedindo para Deus é tão justo, é tão pouco. Você já se viu nisso? Era o caso de Israel. É o nosso caso, quando Deus nos põe para esperar. E essa maneira de pensar, gente, não é nova. John Knox, que foi o grande reformador protestante escocês, olha o que ele disse. Sobre a maneira como Satanás, pela primeira vez, extraviou a humanidade da obediência a Deus, as Escrituras dão testemunho, a saber, como é que a humanidade foi extraviada pelo diabo? A saber, o diabo derramou em seus corações aquele veneno. E que veneno é esse? John Knox foi muito perspicaz. O veneno é a sugestão de que Deus não te ama. Uau! O que faz um povo chamado povo de Deus, dizer: Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo? Deus, o Senhor não me ama? O Senhor não se importa comigo? O que faz alguém de Deus dizer isso, pensar isso? É alguém que põe em dúvida o amor de Deus, a sabedoria de Deus, o cuidado de Deus. E esse é o risco que a gente tem que evitar na hora da espera. E Isaías é muito sábio, quando ele articula para nós os nossos pensamentos venenosos, ele diz: Jacó, como é que você pode dizer que Deus não vê o que está acontecendo? Israel, como é que você pode dizer que Deus não se importa com você? Gente, é bem verdade que ninguém possui uma fé inabalável. Vez ou outra, nossa fé vacila. Especialmente quando a gente atravessa esses momentos de profunda e perpétua tribulação. Só que no caso de Israel e no nosso, tantas vezes, eles tinham extrapolado os limites da normalidade. Israel, então, é exortada pelo profeta Isaías, que diz a eles: deixem de lado essa irracionalidade. Deixe de lado a irracionalidade como? Veja o quanto Deus já fez por vocês, veja onde Deus já trouxe vocês. Veja do que Deus já livrou vocês. Deixe de lado essa irracionalidade de achar que Deus não te vê, não se importa e não ama você. Você está agindo como um irracional. E mais, deixe de lado essa incredulidade. O desejo do profeta, gente, não era pisar na cana quebrada, mas ajudar aquele povo a voltar aos trilhos. Existem dois tipos de dúvida. A dúvida resultante da fé que é fraca. É a primeira. E essa dúvida resultante da fé que é fraca, é que sob os ataques dos problemas, que aos nossos olhos são insolúveis, a pessoa luta para crer. A pessoa luta para continuar crendo. Oh Deus, meu coração tem vacilado, meu coração tem duvidado, mas Deus, eu continuo aqui. Senhor, fortaleça a minha fé. Deus, eu quero te ouvir. Deus, eu quero um caminho. Deus, eu quero uma luz. Deus, eu quero uma saída. Essa é a dúvida, fruto da fé que é fraca. Mas tem a dúvida que é resultante do coração duro. E essa dúvida, mesmo quando são oferecidas à pessoa boas e suficientes razões, ela continua duvidando. Esse tipo de dúvida faz a pessoa cruzar os braços em resistência e dizer: não, não duvido, não acredito. Não acredito de jeito nenhum. E nada que você me diga ou faça vai satisfazer minha dúvida. Esse tipo de dúvida nem sequer é capaz de ouvir o que Deus tem a dizer. É a dúvida do coração duro. Parece que Israel estava flutuando entre a dúvida da fé que é fraca e a dúvida do coração que é duro. E aí Isaías vem e diz: olha, se nem a menor estrela do céu escapa à atenção de Deus, será que Deus esqueceu de vocês?
Agora, Deus os faz recordar algo sobre si mesmos. Porque, gente, você acha que foi à toa que Deus aqui diz para Israel: ó Jacó, veja o verso 27, ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você acha que Deus usou a expressão Jacó e Israel para falar com o povo à toa? De jeito nenhum. Deus quer lembrar esse povo que eles são o povo da aliança, eles ainda têm lugar no coração de Deus. Como pode um Deus tão grandioso, tão poderoso, tão incomparável, tão superior a tudo e a todos, que cuida com tanta sabedoria, com tanto carinho da criação, como ele disse, do verso 12 ao 26, como pode esse Deus não ver e não se importar com o povo da aliança, o povo com quem Deus se casou com um pacto? Não faz sentido esse desespero. Outra coisa que Deus faz quando chama Israel de Jacó e depois de Israel. Qual foi o outro lugar na Bíblia em que o nome Jacó foi substituído por Israel? Você se lembra? É óbvio, Gênesis 32, verso 28, quando Jacó lutou com Deus, prevaleceu, e Deus o abençoou e transformou ele de Jacó em Israel. E Deus está dizendo a Israel o seguinte: da mesma forma que Jacó lutou e prevaleceu, se vocês continuarem lutando, vocês prevalecerão. Meu povo, quando as crises nos sobrevêm, quando os problemas nos atacam, quando as dificuldades se acampam em nossas vidas e parece que nunca mais vai embora, evite o risco de duvidar da bondade de Deus, de duvidar do amor e da sabedoria de Deus, porque se você entrar por esse caminho, o resultado é o desespero, é a morte. O diabo come a fé dos crentes todo dia, no café da manhã, no lanche do meio da manhã, no almoço, no lanche do meio da tarde, na janta. O diabo vive de comer a fé e a esperança dos crentes. E quem espera apenas nessa vida, jamais deixará de viver como um miserável. Tudo pelo que passamos como filhos de Deus tem como propósito nos purificar, nos preparar, para que a gente possa ver a face de Deus, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Deus nos ama, Deus tem uma aliança conosco. Nada, nem ninguém nos separará do amor de Deus em Cristo Jesus. Romanos 8, de 33 a 39. E Paulo diz algo tremendo em Romanos 8, 29, ele diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Cristo e de graça todas as coisas? E que todas as coisas são essas? O amor de Deus, a predestinação de Deus, a justificação de Deus, a santificação e a glorificação. Essas são todas as coisas que Deus promete aos seus filhos. Terminar a obra que Ele começou em nós. Portanto, gente, quando tudo de pior se abater sobre você e insistir em ficar e não te deixar, evite o risco de duvidar de Deus. Não coloque Deus em xeque. Não coloque a grandeza, o poder, a santidade, a sabedoria e o amor de Deus em dúvida. Não duvide da aliança de Deus com você em Cristo Jesus. Espere em Deus. Como? Isso me leva ao segundo. A prática a se cultivar. A prática a se cultivar. Para se recobrar e se manter a esperança, a gente tem que parar de olhar para as circunstâncias. Parar de olhar para os outros prosperando e eu não. Parar de olhar para as coisas que Deus parece fazer vistas grossas lá longe e de mim cobrar além da conta. A gente tem que cultivar o hábito de olhar para Deus. Porque não é focando nos problemas que a gente vai encontrar força para levantar todas as manhãs.
também não é apontando o nosso amor ou a nossa estima para os recursos dessa vida, porque os recursos dessa vida não bancam a nossa existência. Nada nem ninguém vai ser capaz de nos fazer levantar e seguir e perseverar. Os recursos acabam. Ou se não acabarem, eles não têm o tipo de energia o bastante para energizar a máquina da vida. É como você pegar, digamos, o gerador que dá energia para esse sistema de ar-condicionado central, de repente acaba aqui a energia. Pum! E aí o Salmão levanta ali, não, eu tenho uma pilha aqui, uma alcalina, 3A. Deixa eu ligar lá, pastor. Não dá energia. Não é suficiente para bancar a energia desse gerador. As coisas dessa vida não passam de uma pilha alcalina amarelinha, aquela do Pelé. Não banca a existência. Os recursos acabam, a energia que os recursos possuem não é o bastante para bancar essa vida, as pessoas nos decepcionam. A prática a se cultivar é a gente voltar os olhos para a adequação divina. Olha o que Isaías diz, Isaías 40, 28. Primeiro no 27 ele disse, pare de duvidar. Deixa de ser bobo, rapaz. Deus está te vendo, Deus te ama, Deus sabe, Deus é sábio. Para com isso. Acorda, deixa de ser criança. Aí no verso 28 ele diz, você não ouviu? Você não entendeu? O Senhor é o Deus eterno. Agora note todas as qualidades que Isaías dá para Deus. Deus é Deus eterno, é criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Isaías destaca aqui 4 atributos de Deus, 4 qualidades: a eternidade, o fato dele ser criador, a força e a resistência de Deus e a sabedoria. E é para esse Deus, Isaías diz, é para esse Deus que a gente tem que olhar, quando ele nos põe para esperar. Agora, por que Isaías destaca esses 4 atributos? Por que ele destaca a eternidade de Deus? Por que ele diz, Deus não morre? Por que ele diz que ele é eterno? Para dizer para nós que ele está além do tempo. Ele nunca chega atrasado. Porque ele é além do tempo. Nós temos nosso tempo, nós temos nossa agenda. Nós temos começo, meio e fim no sentido de tudo bem dentro do nosso cronograma. Deus não, Deus tem o cronograma dele. Além do que, se ele é eterno, ele conhece tudo do começo ao fim. Ele tem know-how sobre a existência, entendeu? Ele tem bagagem, ele tem tempo de estrada, ele tem experiência, ele é eterno. Ele sabe muito mais do que você, que já chegou no limite de achar que Deus está demorando demais. Ele fala, eu sou eterno, eu sei a hora. Mas outra coisa, ele é criador. Aí Isaías diz, o criador de toda a terra. Por que Isaías chama Deus de criador nesse contexto? Para a gente nunca esquecer que os recursos de Deus não acabam. Ele cria do nada. Quando você acha que acabou, que não tem mais jeito, não tem mais esperança, ele vem, manda encher as talhas com água e transforma a água em vinho melhor do que o do começo. Porque ele é criador. Ele é o dono dos recursos, ele é a fonte dos recursos que se esgotam. E outra coisa, ele não é fraco. Ele não é incapaz diante das dificuldades. Ele não cansa, ele não fica exausto. Não é que Deus se cansou e foi tirar um cochilo para depois vir nos socorrer, não. E ele também não é falto em inteligência. Ele é sábio. Gente, quando a gente contempla esse Deus pela fé, a gente se fortalece. A gente se revigora. Quando a gente olha e sabe, Deus é eterno. Deus é criador.
Deus é forte, Deus é sábio, Deus tem um plano e um propósito. O que você tem que mudar não é a ideia de que Deus é ruim, por isso Ele não se importa comigo, logo Ele não me ama, então eu não quero nada com esse Deus. Vou tirar férias desse Deus. Não, não é isso. Quando você chega no seu limite, o que tem que mudar não é sua atitude para com Deus, o que tem que mudar é o seu coração em relação à forma como Deus está tratando você. Ele te ama e sabe o que é melhor. Agora, Isaías nos ensina como é que a gente deve praticar essa espera em Deus. Lembra que é uma prática que a gente tem que cultivar? E o que ele ensina para a gente sobre como cultivar a prática de nos focarmos em Deus? Como? Tá bom, Isaías, eu entendi. Eu tenho que esperar em Deus. Nesse Deus que é criador, nesse Deus que é eterno, nesse Deus que é forte, nesse Deus que é sábio. Tá, eu entendi. Como? Você observou as perguntas que ele fez aqui? Você não ouviu? Você não entendeu? Deus dá força aos cansados e vigor ao fraco. Ele está dizendo 3 coisas aqui, gente, sobre como esperar Deus. Primeira coisa, ele diz assim: quem espera em Deus, ou aprende a esperar em Deus, aprende a ouvir a palavra de Deus. Você não ouviu, Israel? Você não ouviu a palavra? Você não ouviu a lei? Você não tem ouvido as escrituras, Israel? Ou seja, para se esperar em Deus, eu tenho que aprender a ouvir a palavra, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que beber, eu tenho que deixar Deus falar comigo. Pelas escrituras. Pelas escrituras. Outra coisa, você não entendeu? É a pergunta seguinte, ou seja, você tem que buscar a compreensão das escrituras através da meditação e da oração. Você tem que pegar o que você está lendo, você tem que pegar o que Deus está falando com você, e você tem que compreender e entender isso. E como é que se entende a palavra de Deus? Orando, meditando, refletindo, ruminando essa palavra. Mas eu descubro que quando a gente chega nessas situações de ansiedade, de desespero, a primeira coisa que a gente faz é abandonar a pregação. Ah, não, eu não estou com paciência para escutar aquilo. É o diabo fazendo isso com você. Porque o diabo sabe que quem ouve e quem compreende a palavra encontra força para esperar. Mas ele diz outra coisa. Ele diz que eu tenho que praticar a fé nas promessas de Deus. Quando ele diz assim: Deus dá força aos cansados e vigor aos fracos. Então eu ouço, eu compreendo e eu pratico. Porque também não adianta nada você encher sua cabeça de conhecimento e não deixar isso descer para o seu coração, de forma a transformar sua forma de agir e de viver. Então Isaías está dizendo: espere em Deus, evite o risco de duvidar, e cultive a prática de ouvir a palavra, compreender a palavra, ou evite, não, adote a prática de ouvir a palavra, compreender a palavra e praticar a palavra. Mas em último lugar, o espírito que a gente tem que desenvolver. Ele fala do risco que a gente evita, ele fala da prática que a gente cultiva, e agora ele vai falar do espírito que a gente desenvolve no ato de esperar em Deus. Olha o que acontece na vida de quem espera em Deus. É isso que Isaías vai mostrar agora. É lindo, Isaías é tremendo. É o evangelho do Antigo Testamento. Então, se você quer saber por que Deus me faz esperar tanto, escuta Isaías. Ele diz, em primeiro lugar, esperar em Deus é renovar as forças. Verso 30, até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. Sabe o que quer dizer esse verbo hebraico? Renovar é trocar. Quem espera no Senhor tem suas forças trocadas.
Quem espera no Senhor tem sua bateria trocada. Aí você vai parar de viver de chupeta. Ou seja, acaba a carga, você põe um carro do lado, faz a chupeta. Vem Deus e fala: chega, eu vou te dar uma bateria nova. Isaías desmascara as principais fontes de energia e de motivação. Você observou como é que Isaías aqui desmascara a nossa própria força? Até os jovens perdem as forças. E aí eu me lembro de Zacarias 4, que diz que não é pela força, não é pelo poder, mas é pelo Espírito Santo de Deus. A profecia de Zacarias é dirigida a Zorobabel, que era o governador de Judá, junto com Josué, o sumo sacerdote. A palavra de Deus para aquele povo, lá em Zacarias, é um lembrete de que os obstáculos que eles iam enfrentar na tarefa de reconstruir, não era um recurso que viria da força e do vigor deles, viria do Espírito de Deus. Por isso que Ageu, no capítulo 2, verso 5, diz que o meu Espírito, diz o Senhor, habita em seu meio, portanto não tenham medo. O crente vive pela fé no Filho de Deus. O crente vive empoderado pelo Espírito Santo. Essa é a força que a gente precisa. Essa força não esgota. E quando ela começa a parecer que fraqueja, Deus vem e troca essa força. Põe bateria nova. Então quem espera em Deus renova as suas forças. E Isaías de lambuja desmascara nossas próprias energias, nosso potencial humano. Outra coisa que ele desmascara é a nossa juventude. Ele diz que até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Sabe o que significa essa expressão jovens no hebraico? Aqueles que estão no auge da juventude, no melhor momento da vida, essa é a ideia. E sabe o que significa rapazes aqui na NVT? Significa aqueles rapazes jovens, e não só jovens e vigorosos, mas aqueles escolhidos a dedo por causa do vigor físico, da musculatura. Eram os jovens rapazes escolhidos a dedo para as forças armadas da nação. Isaías diz, até esses, de tão cansados que ficam, tropeçam e caem. Porque o que nos dá força para prosseguir, diz Isaías, não é o vigor da juventude, não é a condição do seu corpo, não é a sua saúde necessariamente. O que dá vigor não é sua sabedoria, o que dá vigor é o Espírito Santo de Deus. Esperar em Deus é renovar as forças. Em segundo lugar, esperar em Deus é ganhar perspectiva divina dos fatos. Quando Isaías diz assim, os que esperam no Senhor voam alto como a águia. A águia tem olhos biônicos, de longe ela enxerga todas as coisas, e Deus está dizendo, sabe o que para nós? Quando a gente espera em Deus. Gente, como é errada a forma como a gente interpreta esse versículo. A gente pensa que esperar em Deus é montar na asa da águia e sair voando. Ai, que delícia. Não, não é isso não, gente. É montar na asa da águia e sair voando para ver a vida como Deus vê. Para Deus dizer, está vendo por que eu te fiz esperar? Está vendo por que eu não te deixei seguir? Agora você entende? Você consegue enxergar como eu enxergo? Percebe que os meus pensamentos não são como os seus pensamentos? A minha mente é mais elevada que a sua? Entendeu? Espera, eu sei o que eu estou fazendo. Suba como a águia e enxergue a vida de um patamar que ninguém consegue enxergar humanamente falando. Só quem anda com Deus ganha perspectiva divina. Mas em terceiro lugar, esperar em Deus faz a gente criar resistência e fortalecer a alma. Correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Você notou os dois verbos, correr e caminhar? Por que Isaías diz isso?
Porque Ele sabe que na vida, às vezes, a gente tem que correr. Situações adversas, a gente corre. Dificuldades, a gente corre para dar conta das dificuldades. Mas a vida também tem a ver com caminhar, com prosseguir com a rotina, com prosseguir com o dia a dia. E às vezes eu te digo o seguinte, a rotina causa mais problema para muita gente do que a correria, porque tem gente que não consegue parar, você já prestou atenção? É impressionante, começa a ouvir os outros. Ah, eu escuto, e bem. A pessoa chega perto de você e você fala, meu Deus, calma. A vida não é só correr, a vida é caminhar. Porque quem corre sem a força de Deus se cansa. E quem caminha sem a força de Deus desfalece. Sozinho, sem esperar em Deus, quem corre, perde o que tem em termos de força. E quem anda sem Deus se esgota em termos de ânimo. Vou repetir, quem anda correndo pela vida sem Deus, perde em termos de força. Mas também quem caminha pela vida sem Deus, perde a graça de viver. Isaías é muito realista. Isaías está dizendo, em tempo de crise, crie resistência e força para a alma esperando em Deus. Então eu termino te fazendo uma pergunta. Como é que está a sua esperança? Porque a sua esperança vai determinar o nível de sua força para voar. Voar para você enxergar como Deus enxerga, assim como a águia. A sua esperança vai determinar o tipo de força ou o nível de força que você precisa para correr através das adversidades. E se você espera em Deus, você vai ter a força necessária ou o ânimo necessário para você caminhar. No que você espera? Pelo que você espera? Seus olhos estão apenas dentro desse arame farpado da vida, você vive apenas pelo menu dos restaurantes, planos de viagens, pagar as contas, cartas de vinho, feriado, fim de semana, férias, descanso. É só nisso que você põe os olhos. Aonde você põe os olhos em busca de esperança? Cuidado, Isaías está dizendo. Porque todas essas coisas que todo mundo valoriza vão te deixar na mão. Jovens perdem força, se cansam. Rapazes esbeltos tropeçam de tão cansados e caem com a cara no chão. Em que marcha você está hoje à noite? Alguns precisam pôr a marcha do voo, precisam voar. Pode ser que você precise de novos ares. Pode ser que você esteja precisando da visão de Deus para a vida. Talvez a sua marcha seja a marcha de quem precisa correr para dar conta das coisas, dar conta do trabalho, dar conta da casa, dar conta da saúde, dar conta dos filhos. Você precisa de força para correr e dar conta do tempo que você perdeu na vida. Ou talvez você precisa pôr a marcha da caminhada, da perseverança. Que significa simplesmente o seguinte: seguir a vida, cumprir a missão que Deus te deu. Caminhando através do vale da sombra da morte, atravessando o vale de dores, de enfermidade, de dificuldade financeira, de luta contra o pecado. Essa é a vida, esse caminhar. E se você não tiver a força de Deus, você perde o ânimo. Em que marcha você está? Em que marcha você precisa hoje? Você precisa voar para ver a vida, receber novos ares da parte de Deus. Espere em Deus. Você precisa correr para dar conta? Espere em Deus. Ou você precisa continuar andando? Warren Wiersbe, falando sobre esse texto, ele diz assim: a jornada de milhares de quilômetros começa com um passo.
Os maiores heróis da fé não são sempre aqueles que parecem estar avançando. Porque às vezes a gente olha para aquele que está avançando na vida e fala lá, ele é que está dando, ele é que é vitorioso. Não, os heróis da fé não são sempre aqueles que parecem estar avançando. Muitas vezes são eles que estão paciente e lentamente caminhando sob o peso da dificuldade. Enquanto esperamos no Senhor, Ele nos capacita não apenas a voar mais alto e a correr mais rápido, mas também a caminhar por mais tempo. Gente, o que vale na vida nem sempre é voar mais alto. O que vale na vida nem sempre é correr mais rápido. O que vale na vida é caminhar mais tempo, é perseverar. Bem-aventurados os que perseveram caminhando, diz Warren Wiersbe, pois eventualmente chegarão ao destino. Espere em Deus. Jeremias sabia do valor de se esperar em Deus. Posso ler para você esse texto? Lamentações 3, 19 a 27. Abra aí, veja comigo. O que Jeremias chama de esperar? Ele diz assim, Lamentações 3, 19, como é amargo recordar meu sofrimento e meu desamparo. Lembro-me sempre destes dias terríveis enquanto lamento minha perda. Jeremias está falando para aqueles que perderam muita coisa. Perderam chances, perderam conquistas, como fruto do pecado. E ele diz, essa gente sofre só de lembrar o que perdeu. Essa gente lamenta tanta perda. Mas olha o que ele diz no verso 21. Ainda ouso, porém, ter esperança quando me recordo disto. Recorda do quê? O amor do Senhor não tem fim. Você consegue ouvir Isaías aqui? Porque Jeremias está dizendo, em outras palavras, a mesma coisa. Jeremias está dizendo, Israel, deixa de ser bobo, Deus continua te vendo, Deus continua te amando. Suas misericórdias são inesgotáveis, grande a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam cada manhã. Eu digo a mim mesmo, o Senhor é a minha porção, não é o que eu perdi e não é o que eu vou ganhar. Deus é a minha porção, por isso eu vou esperar nele. O Senhor é bom para os que dependem dele, para os que buscam ele, para os que esperam nele. Portanto, é bom esperar em silêncio pela salvação do Senhor. É bom as pessoas se sujeitarem, ouça, ainda jovens, ao jugo da sua disciplina. Jovem, ouça o que eu estou te dizendo, aprenda a esperar. Aprenda a esperar em Deus. O tempo de Deus, a hora de Deus, o momento de Deus. Porque o que Deus tem para te dar, escuta, Ele não vai te dar fora da hora. E mesmo que você encontre o que você acha que é de Deus, se não for na hora certa, não é de Deus. Porque o que é de Deus, vem de Deus na hora certa. Então hoje à noite eu te digo, olhe para os seus pecados e confesse-os a Deus. Era isso que Israel tinha que fazer, quando ficava duvidando de Deus. Israel, por que vocês estão aqui? Em primeiro lugar, para e pensa, por que vocês estão na Babilônia? Porque vocês abandonaram Deus, vocês pecaram. E o que resta a vocês agora não é culpar Deus, é olhar para o amor de Deus, receber Deus pela fé, olhar para a fidelidade de Deus, esperar pelas misericórdias de Deus todas as manhãs, e olhar para as dificuldades, para os problemas, para as dores da vida, como disciplina de um pai amoroso. Disciplina de um pai amoroso. Ó Jacó, como é que você pode dizer que o Senhor não vê o que se passa com você? Ó Israel, como é que você pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você nunca ouviu? Você não entendeu? O
O Senhor é o Deus eterno, Ele é o Criador de toda a terra, Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade da sua sabedoria. Esse Deus é que dá força aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, até os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Que Deus nos abençoe com fé, esperança e com amor. Feche seus olhos e ore comigo. Deus, em nome de Jesus, eu te suplico agora. Renove as forças desses que me ouvem. Traga esperança para o coração desesperado. Traga vigor à alma abatida. Mas principalmente, Senhor, coloque fé no coração incrédulo. Pai, que a gente evite o risco de duvidar. Que a gente cultive a prática de esperar. E que a gente desenvolva o espírito de quem, por esperar, renova todas as manhãs suas forças. Enxergam a vida das alturas da águia. Encontram forças para correr, para ganhar o tempo perdido, para remir o tempo desperdiçado. Encontram ânimo para caminhar através da rotina das coisas que não mudam. Ó Deus, dá-nos isso nesta noite. Até porque Jesus se cansou para a gente não se cansar. Jesus tropeçou e caiu para a gente poder andar em pé. Ó, o Senhor caiu com a cruz sobre seus ombros, Pai. Para que eu possa seguir com a minha cruz em pé. Ó Deus, Jesus morreu para que eu pudesse viver. Que essa verdade, que essa certeza traga hoje à noite salvação, esperança a todos que me ouvem. Ó Deus, ajude a nossa alma a esperar em Deus, o Deus da nossa salvação. Jacó prevaleceu, nós também deveremos pela fé. E faça-nos entender, Pai, que não chega mais longe quem voa mais alto, necessariamente. Não chega mais longe quem corre mais rápido. Chega mais longe quem persevera em Jesus Cristo. Quem anda dia após dia pela fé. Dá-nos essa certeza, Pai. Ó Deus.